Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Vitor Willer, eu vou ser o instrutor barra professor barra mentor aí do curso de avaliação de políticas públicas, né? Usando o R. Essa aula de hoje é basicamente para fazer uma apresentação do curso, né? A gente vai ter aí algumas notícias, algumas informações relevantes sobre o nosso curso. E eu vou trocar aqui também algumas informações com vocês do que a gente vai ver aí no programa do curso ao longo das próximas semanas, beleza? A introdução, né? Como a gente viu lá na aula inaugural, né? Eu falei bastante sobre demanda, né? Sobre o crescimento da demanda por esse tipo de conhecimento. Mas também tem o lado da oferta, né? Houve aí um crescimento bastante forte da literatura, né? Econométrica voltada para avaliação de impacto, né? Dado esse interesse, né? Esse uso crescente dessas metodologias, isso está combinado com o aumento da literatura que tenta avaliar o impacto de um projeto, de uma política pública sobre um determinado grupo de pessoas, de estados, países, etc. E aí houve uma espécie de revolução na literatura voltada para esse tema, né? Que é basicamente o que a gente vai tentar explorar aqui ao longo das próximas sessões do nosso curso. E aí sempre cada sessão vai tocar em uma ou mais métodos, né? Metodologias de avaliação de impacto. Eu também vou trazer aqui algumas aplicações, né, alguns papers, como fazer essas aplicações lá no R. É basicamente o escopo, né, do nosso curso aqui de avaliação de política pública usando o R, tá bom? E aí, dado que há de fato um aumento aí da oferta, né, de métodos, há também um aumento da demanda, mas por incrível que pareça, o número, né, de profissionais, barra estudantes, barra professores treinados nessas técnicas, né, ainda é bastante incipiente no Brasil, né? São poucas as universidades que ofertam, né, esses cursos, que cobrem esses métodos, e também são poucos as especializações aí livres, né, disponíveis no mercado para cobrir essas metodologias. Então é basicamente tentando ocupar esse vácuo, né, que eu me propus aqui a ofertar esse curso de avaliação de política pública para vocês, tá? Tudo isso daí está calcado, né, num negócio um pouco mais geral, né, que é fazer política pública baseada em evidência. Eu creio que muitos de vocês já ouviram, né, esse termo por aí, e esse termo ele é basicamente o quê? Ele é basicamente que vai calcar, né, todas as análises que a gente vai procurar fazer aqui ao longo do curso. Que é o quê? Você não decide se você coloca mais dinheiro num programa simplesmente porque aquele programa ele daria mais votos pro governante, porque ele é mais popular e por aí vai. Não, você coloca mais dinheiro num programa de política pública se de fato ele vai alcançar lá um determinado resultado que seja bom para a sociedade, né? E aí isso está envolto nesse termo, né? Política pública baseada em evidência, com base na aplicação de um determinado método ou na avaliação daquela relação custo-benefício, você coloca mais ou menos dinheiro num determinado programa, tá? E é basicamente isso que a gente vai tentar passar aqui para vocês. Capacitar, né, pessoas em usar políticas públicas, né, que sejam baseadas em evidências, tá claro? Então a gente vai focar dentro desse conceito geral, né, de políticas públicas baseadas em evidência. A gente vai seguir o que a gente
sabe fazer melhor aqui na análise macro, que é a parte econométrica da coisa, né? Existem outros métodos, né, de avaliação de política pública que não necessariamente envolvem econometria, envolvem, por exemplo, fazer lá a avaliação financeira, né, do projeto, e aí calcular uma espécie de relação custo/benefício, que é alguma coisa que a gente vai ver na última etapa, né, na última aula desse curso. Mas o nosso foco aqui principal é explorar alguns métodos econométricos que tentam fazer o quê? A avaliação de impacto de um determinado programa sobre um determinado grupo, né? É basicamente isso que a gente vai ensinar vocês a fazer, tá? E aí a gente vai cobrir as principais metodologias que estão disponíveis, né, na literatura. As aulas sempre vão ser divididas em duas grandes sessões, né, teoria e prática, e o foco aqui, como sempre na análise macro, é um foco mais prático da coisa, né? Eu perco algum tempo com a teoria, porque eu acho que é importante o aluno saber definir, né, as coisas, saber o que ele está tratando, mas a gente perde mais tempo, né, perde aqui, olha, obviamente entre aspas, focando na aplicação dessas metodologias, tá? E aí tem uma ampla bibliografia que vai calcar nossas análises, né? Algumas delas estão no final aí desses slides, mas eu também adicionei aí embaixo da videoaula, né, um programa um pouco mais detalhado, que contém outras referências também, tá? Para essas metodologias que a gente vai ver. E aí o que seria interessante, né? Por que esse curso ele é interessante? Bom, basicamente o que a gente está falando aqui é para um público que tem acesso à base de dados, né? Tem acesso a diversas bases de dados, de diversos tipos de programas políticas que são implementadas ou que estão a ser implementadas, e aí basicamente o profissional vai saber aplicar uma determinada metodologia utilizando essas bases de dados. E aí em diversos universos, né? Seja numa consultoria, né, para prestar algum serviço para um cliente do mercado financeiro ou de outros mercados, grandes empresas que têm aí cada vez mais, né, tem braços voltados para avaliação de políticas públicas, né, principalmente empresas que têm algum braço de terceiro setor, vamos dizer assim. Você também tem ONGs, né, organizações não governamentais que usam essas bases de dados para gerar aí bens públicos, né, com essas bases, né, e também, obviamente, o pessoal que está dentro do setor público e quer se especializar nesse tipo de metodologia, tá? Então, certamente aí vai se tornar um profissional bastante disputado no mercado, porque eu, particularmente como professor desse lado do banco, né, eu não vejo muitos alunos capacitados para esse tipo de trabalho, né? Tive, inclusive, dificuldades aqui, confesso, para contratar gente, né, na área de microeconomia, né, e na área de avaliação de política pública, que desse suporte nessa área que a gente está inaugurando aqui na análise macro. Na verdade, eu já tinha um curso que era microeconometria e estou ampliando essa área nos próximos meses. Bom, mais especificamente, né, quem eu acho que pode se interessar e se beneficiar desse curso, né? Basicamente são estudantes, né, de graduação e pós, que queiram trabalhar com avaliação de programas sociais e de políticas públicas, tá? Então a gente está, sejam eles de economia, ciências sociais e outras carreiras, né, que queiram aplicar métodos quantitativos, né, vamos colocar desse jeito, sobre esse tema, né, avaliação de programas sociais e políticas públicas. E aí aplicar métodos quantitativos que sejam respaldados pela literatura, obviamente, né? Também faz parte aqui do nosso grupo
do nosso público-alvo, né? Os professores, né, de ensino superior que fazem papers, publicam e, obviamente, ensinam, né, nessa área. Né? E aí muitos deles utilizam Stata, né, para fazer esses trabalhos. A gente acha que o R tem lá vantagens comparativas maiores, né, em relação ao Stata e outros programas que sejam fechados, vamos dizer assim. Bom, e também tem aí o pessoal que já está no mercado, seja no mercado privado, né, como eu falei, seja no mercado público, lá no setor público. Tá? Então são esses 3 grupos que compõem nosso público-alvo e talvez sejam as personas aí que mais se beneficiem do que a gente vai ver aqui. Bom, como pré-requisito, né, para esse curso, a gente não exige pré-requisitos muito fortes. Primeiro, porque como bônus aí do nosso curso, vocês ganham lá o curso de R para análise de dados. Eu dei uma semaninha aí para vocês darem uma olhada nesse curso, né? Para quem não tem nenhum ou não tinha, né, nenhum conhecimento da linguagem, a gente fez toda uma espécie de pré-fase, né? Pré-requisito interno aqui para todos os alunos que se matricularam no curso. Além disso, a gente acha que ter tido, né, um contato com estatística e econometria básicas, né, vai aumentar o aproveitamento do curso. Mas essas bases não são um pré-requisito, porque tudo que a gente utilizar aqui vai ser explicado ex ante. Eu vou deixar também referências para o que eu achar que não tenha sido fixado, né, ao longo da matéria. Eu vou deixar aí como material complementar e por aí vai, de modo que eu acho que não vai ser necessário ter tido contato anterior com estatística / econometria. Tá? Até porque esse curso não é um curso que abrange só os economistas, né? A gente tem aí muita gente das ciências sociais, geografia, história, e ciências humanas, inclusive, que vão se beneficiar do curso, tá? Então, acho que a gente vai cobrir aí sem maiores dificuldades esses pré-requisitos. Bom, na sequência, então, a gente vê aí o detalhamento, né, do nosso curso. Basicamente, a gente vai ver aí, são 8 sessões, né, além dessa introdução, então, dessa barra apresentação, né, e a gente vai cobrir aí o que há de mais avançado, o que há de mais moderno na literatura de métodos de avaliação de impacto, tá? E também vocês tiveram acesso, como eu falei, ao nosso curso de R para análise de dados, que é basicamente um curso completo, né, que cobre lá as etapas de coleta, tratamento, análise e apresentação de dados, tá? Então acho que ficou bastante claro esses passos iniciais aí. Para quem ainda não viu o curso, eu recomendo fortemente que se disponha a vê-lo em paralelo ao nosso curso de política pública, tá? Bom, uma vez que vocês vejam então esse curso de R, na seção 2 lá, né, eu faço meio que um overview, né, um pouco mais detalhado do que aquele que a gente viu lá no workshop / aula inaugural. Vou um pouco mais detalhado nos papers que a gente viu, etc. Deve ser publicado aí essa semana ainda essa aula, né, de avaliação de impacto. Depois a gente vê aí no terceira sessão, a gente vê o modelo de resultados potenciais, né, que basicamente cobre lá o padrão ouro, né, desse tipo de metodologia.
Na seção 4 a gente vê método de aleatorização, né? Uma discussão que envolve a divisão entre grupos de tratamento e controle, né? Que é bastante relevante para o que a gente faz dentro desse tema, tá? A seção 5 talvez seja a seção maior, né, do curso. A gente vê lá o método DIF-INDIF, né, diferença em diferença, bastante utilizado pelos economistas. A gente também vai ver várias aplicações, né, desse método, e também vamos ver um caso aí, né, que é um controle sintético, né, que segue aí a ideia do DIF-INDIF e que também tem sido muito utilizado em vários papers sobre o assunto. A gente também vai ver na seção 6, né, as técnicas de pareamento, matching, né, que também tem algumas bifurcações, né. Eu vou tratar de algumas delas e suas aplicações na seção 6. A seção 7, ela inclui variáveis instrumentais, né, que são aí talvez um método um pouco mais exótico, né, vamos dizer assim, e mais abstrato, né, lidar com instrumentos, né, quando você tem problemas de endogeneidade, né, na tua equação. Mas eu vou aqui mostrar também alguns exemplos que deixam claro, né, o problema e também como que operacionaliza isso lá no R, tá? Então a gente vai ver isso aí na seção 7. A seção 8 trata da regressão descontínua, que é um clássico da microeconometria, e a gente também vai ver uma aplicação dela lá no R. Por fim, o cálculo do retorno econômico, eu vou apresentar aqui algumas técnicas, né, para de fato comparar, né, custo com benefício. E aí tem algumas questões que a gente precisa deixar claro, né, que retorno econômico, né, não necessariamente é um retorno quando a gente está falando de política pública, né, não é um retorno só em valores monetários, mas tem aí uma externalidade, tem algumas coisas um pouco mais sociais, vamos dizer assim. E aí a gente vai fazer uma discussão dessa, obviamente também fazendo uma discussão de fluxo de caixa, de TIR, né, taxa interna de retorno, etc, etc. E também vou apresentar nessa sessão um projeto em que a gente aplica um dos métodos, né, que a gente viu e termina também calculando lá o retorno econômico dele, tá? Então talvez aí também seja um capítulo grande, né, que a gente vai colocar a mão na massa. Como vocês viram, a ideia do programa é basicamente colocar a mão na massa, né? Eu perco tempo aqui falando de teoria, eu perco tempo aqui é uma expressão, tá, pessoal? Mas eu falo da teoria, dos modelos, porque a gente precisa ensinar, né, os modelos. Não estou pressupondo que vocês saibam nada aqui, nem R, nem econometria, né? Então eu preciso explicar a parte teórica da coisa. Mas eu acho que fica mais didático para o aluno aprender quando eu apresento um case real aqui da aplicação desses métodos, né? Então, uma vez que a gente explique, né, a teoria, eu vou fazer aqui a aplicação do método, beleza? Bom, e aí quais são os materiais, né, desse curso? Vocês vão acessar aí os vídeos, né, gravados, e aí você assiste quando quiser, uma vez que eles estejam disponíveis, né? E tem também sempre um material de apoio, né? Fica aqui embaixo da videoaula. Deem aí, caso você não esteja vendo algum material embaixo, reduz o zoom do teu navegador, do teu browser, né? E aí você vai ver aí o material embaixo, geralmente em arquivos. E aí eu vou disponibilizar esses slides que eu trabalho aqui, e também os exemplos, né? Sejam eles em scripts, sejam eles em PDF, a gente sempre disponibiliza aí todos os materiais que eu uso aqui nas aulas, tá bom? E aí você escolhe, né, como que você vai assistir.
como as aulas são gravadas, né, isso aí traz alguma flexibilidade, né, para o aluno. Ele pode assistir tudo de uma vez, pode assistir no ritmo dele, né, à medida que os vídeos estão disponíveis, né. Então fica ao critério de vocês concluir as atividades do curso, tá? Sejam assistir as videoaulas, seja promover lá os laboratórios que a gente vai colocar também nas próximas semanas. Os alunos que estejam inscritos, eles têm acesso por 1 ano, né, por 12 meses, e também podem tirar dúvidas aí via lá o botãozinho azul no canto inferior direito ou no método que for disponível quando você assistir essa aula. Bom, tem aí também meu currículo, né? Vocês leiam aí quando tiver disponível os slides. Não vou ficar falando muito aqui de mim, né? Acho que a essa altura do campeonato não é mais relevante, né? Mas vai ser eu que vou gravar aqui os vídeos, e o Vitor Pestana, ele também vai participar aí do curso, seja como instrutor de vocês, né? Seja também na parte de aulas, alguns laboratórios. Pode ser que ele também seja o instrutor de vocês, tá bom? Para quem concluir as atividades, né, mais de 70% das atividades que a gente vai propor aí ao longo do curso, vai receber um certificado de 60 horas. Como é que são essas 60 horas? Né? Sempre fica a dúvida, né? Ela inclui as videoaulas, né, o tempo de gravação das videoaulas e o tempo que vocês devem dedicar, né, para aprender. Uma parte grande, né, dos cursos, seja da Nazimark, seja de outras instituições, ela é feita fora das videoaulas. Então tem uma carga horária aí que vocês têm que passar, né, para tentar fixar o conteúdo. Seja tentando fazer os laboratórios, tentando replicar os métodos que a gente utiliza nas aulas e vendo e revendo os vídeos. Então a gente chega a essa estimativa aí de 60 horas, tá bom? Bom, então as referências que a gente usou são essas, tá? Tem aí 3 slides, né, com as referências. Vocês podem jogar no Google e tal, que está disponível, né? À exceção dos livros, obviamente, que vocês têm acesso aí à maior parte dessas referências. E também eu vou deixar aqui algumas delas, né? Ao longo do curso a gente vai ver, eu vou deixar disponível os artigos que a gente vai tratar. Tá bom, pessoal? Então por hoje é isso. Vocês sigam aí, né, à medida que a gente for disponibilizando os vídeos, né? Vocês sigam essas sessões, né, e outras sessões extras que a gente pode colocar também para fixar o conteúdo. Beleza? Então por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.